Eles desafiaram o sistema, enfrentaram a censura e até fecharam a Bolsa de Valores de Nova York. Mas por trás do som explosivo e das letras incendiárias está uma história de luta pessoal, tragédia e resistência. Prepare-se para conhecer a verdade sombria e surpreendente por trás do Rage Against the Machine, do racismo cruel que moldou suas vidas, as revoltas que abalaram o mundo. Esta é a história que a indústria tentou silenciar, mas não conseguiu. Zack de la Rocha nasceu em 12 de janeiro de 1970, em Long Beach, Califórnia. Seu pai, Roberto Beto de la Rocha, era muralista e suas obras politicamente carregadas, feitas com o coletivo Los Four, introduziram o estilo de arte radical na região. O mais velho de la Rocha foi parte de uma exposição de arte chicana histórica, em meados dos anos 70, mas logo depois destruiu todas as suas pinturas e se afastou do mundo da arte por 20 anos. A poderosa mensagem dessas obras influenciou Zack desde cedo, algo que mais tarde seria refletido nas músicas socialmente conscientes e intensamente revoltadas que ele escreveria com o Rage Against the Machine. Os pais de la Rocha se divorciaram quando ele ainda era bebê, e ele foi criado por sua mãe na cidade de Irving, no condado de Orange. Lá, em uma área predominantemente branca, Zack enfrentou racismo e bullying por causa de sua herança mexicana. Um incidente particular no ensino médio, quando um professor usou casualmente um insulto racial anti-latino para a diversão dos colegas de classe de la Rocha, reforçou para ele a natureza insidiosa do racismo, como mencionado no livro Rage Against the Machine, Stage Fighters. De acordo com o livro de Joel McVeigh, Know Your Enemy, de la Rocha descreveu Irving como, abre aspas, uma das cidades mais racistas imagináveis. Nascido em 1964, filho de um pai revolucionário queniano e de uma mãe ativista americana branca, Tom Morello é conhecido mundialmente como um dos grandes guitarristas do rock moderno americano, mas foi uma infância difícil que o levou até lá. Assim como Zack de la Rocha, os pais de Morello se divorciaram quando ele tinha apenas 1 ano de idade, e assim como de la Rocha, Morello enfrentou racismo e bullying, vivendo em uma cidade quase 100% branca com sua mãe. Segundo Know Your Enemy, Mary Morello continuou a se dedicar a causas antirracistas e de justiça social, mesmo enquanto a hostilidade contra sua família interracial tornava difícil para eles encontrar moradia. Tanto a mãe quanto o filho foram assediados, com Mary encontrando às vezes objetos relacionados à Ku Klux Klan em seu escritório. Uma vez, ela também encontrou uma forca pendurada em sua garagem. Ao crescer, Morello foi influenciado tanto por suas experiências pessoais com o racismo, quanto pelas ideias políticas radicais introduzidas por seus pais. O Partido dos Panteras Negras era um tópico regular de discussão durante a infância de Morello, e ele foi atraído pelos escritos de seus fundadores, Huey P. Newton e Bob Seale. Meus heróis nunca aparecem nas cédulas de votação. Como era de se esperar, a música também influenciou fortemente sua visão de mundo, especialmente bandas como The Clash, que usavam o punk de alta octanagem para criticar a política externa dos Estados Unidos, injustiças econômicas e outras mensagens radicais, que mais tarde apareceriam na música de Morello também. O baixista e vocalista de apoio, Tim Comerford, nasceu em Irvine, Califórnia, em 1968. Seu pai era engenheiro aeroespacial e sua mãe era professora em matemática. Em um golpe devastador logo no início, a mãe de Comerford foi diagnosticada com câncer no cérebro quando ele tinha apenas 7 anos. Quando estava na 3ª série, sua mãe já não conseguia mais ajudá-lo com o dever de casa ou entender o que ele fazia. Ela foi para Sacramento receber tratamento e ficou com sua irmã, enquanto o pai de Comerford se casava novamente. Comerford teve um relacionamento difícil com sua família, especialmente com seu pai. Ele às vezes descontava sua raiva ou intimidava outras crianças, como mencionado no livro Know Your Enemy de McIver. Felizmente, ele desenvolveu uma amizade com Zack de la Rocha no ensino médio. Foi Zack quem apresentou Tim ao baixo e o inspirou a encontrar saídas mais saudáveis por meio da poesia e da música. Apesar dos desafios de sua infância, Morello se destacou nos estudos e foi o primeiro aluno de sua escola a ser aceito em Harvard. Após se formar em 1986 com um bacharelado em estudos sociais, ele se mudou para Los Angeles, onde, apesar de sua história de dificuldades e de um diploma de uma escola da Ivy League, não conseguiu encontrar trabalho. Com a música já sendo um objetivo importante para Morello, ele procurou empregos de meio período e durante o dia para se sustentar sem atrapalhar sua carreira musical. Além de trabalhos temporários e braçais, Morello
estrela chegou a trabalhar como dançarino exótico para pagar as contas. Depois disso, trabalhou para o senador da Califórnia Alan Cranston, uma experiência que aumentou ainda mais sua desilusão com o processo político americano. Desde o início, Rage Against the Machine escreveu músicas que se opunham, de forma alta e feroz, aos sistemas de poder dos Estados Unidos. Canções politicamente carregadas como Bulls on Parade e Killing in the Name foram lançadas nas paradas e no rádio, mesmo com toda a polêmica envolvida. Ainda assim, toda a popularidade do mundo não impediu Rage Against the Machine de ser censurada regularmente. Um dos exemplos mais infames disso foi sua primeira e única apresentação no Saturday Night Live em abril de 1996. Segundo a Rolling Stone, a apresentação de 2 músicas da banda foi reduzida para uma depois que tentaram pendurar bandeiras americanas de cabeça para baixo nos amplificadores durante o set. Com o bilionário e então candidato à presidência pelo Partido Republicano, Steve Forbes, como anfitrião do programa naquela noite, Rage viu a oportunidade perfeita para expressar sua oposição. Em vez disso, foram basicamente expulsos do estúdio e banidos de se apresentar no Saturday Night Live novamente. Assim como seu histórico de censura, Rage Against the Machine tem uma longa e conhecida tradição de ter seus shows interrompidos ou encerrados pela polícia. De acordo com o Seattle Times, o xerife Bill Weister tentou, mas falhou, em impedir que a banda se apresentasse no famoso local ao ar livre, o The Gorge, no estado de Washington, alegando que a presença do Rage levaria a comportamentos desordeiros. Além disso, uma performance e manifestação na Convenção Nacional Democrata de 2000 resultou em uma multidão de cerca de 8.000 pessoas sendo dispersa e espancada com cacetetes por policiais montados e atingida com balas de borracha. Pelo menos 6 pessoas foram presas, uma ação que foi condenada pela União Americana pelas Liberdades Civis. A cena talvez mais notável foi o incidente na Bolsa de Valores de Nova York. De acordo com o Rage Against the Machine, a banda estava em frente ao prédio, filmando um videoclipe para Sleep Now in the Fire, dirigido pelo cineasta Michael Moore. A polícia chegou e ordenou que o show improvisado fosse encerrado, detendo e removendo Moore. A banda, junto com membros da multidão, tentou entrar no prédio e, em um evento extremamente raro, as portas de segurança da New York Stock Exchange foram fechadas, encerrando as operações da bolsa uma hora mais cedo. Em 2000, a pressão sobre Rage Against the Machine estava aumentando a ponto de explodir. Entre agradar seus fãs ávidos, manter felizes seus agentes da indústria musical e evitar a violência policial e a censura nacional aqui e ali, é surpreendente que a banda não tenha se separado antes. Em outubro de 2000, Zack de la Rocha anunciou que estava saindo da banda. De la Rocha sentia que o processo de tomada de decisões da banda não estava funcionando e estava minando seus, abre aspas, ideais artísticos e políticos, mas a decisão foi muito difícil e teve um grande impacto sobre De La Rocha. O restante do Rage Against the Machine, no entanto, não estava interessado em se separar. Comerford, o baterista Brad Wilk e Morello emitiram uma declaração após a de La Rocha, dizendo que estavam comprometidos em escrever músicas inovadoras que inspirariam mudanças políticas e sociais. Em sua busca por um novo vocalista, a banda encontrou Chris Cornell, do Soundgarden, e formou o Audioslave em 2001. Essa banda também alcançou sucesso comercial e de crítica, embora sua música não fosse politicamente carregada. O Audioslave lançou 3 álbuns antes de se separar em 2007. Pouco depois de uma reunião em 2017, Cornell tirou sua própria vida. Após deixar o Rage Against the Machine, Zack de la Rocha continuou sendo um compositor e colaborador prolífico. Ele formou uma dupla de curta duração chamada One Day as a Lion com John Theodore, da The Mars Volta, apareceu em músicas do Run the Jewels e trabalhou em projetos solo. Parte do material não lançado de la Rocha dessas sessões solo acabou vazando online, mas ele nunca lançou um álbum solo completo. Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, a empresa de radiodifusão Clear Channel lançou um memorando com uma longa lista de músicas consideradas, aspas, questionáveis liricamente para o rádio. Incluídas na lista estavam todas as músicas do Rage Against the Machine. Em 2007, o Rage Against abalou o mundo da música com sua primeira performance de reunião no Coachella.
De acordo com a MTV, Zack de la Rocha não foi muito vocal entre as músicas, até que chegou o momento de discutir a administração Bush. Em um desabafo apaixonado, durante a música Wake Up, o cantor proclamou: "Nossa administração atual precisa ser julgada, enforcada e fuzilada. Precisamos tratá-los como os criminosos de guerra que são." Isso, claro, gerou uma reação negativa, com alguns alegando que a banda queria o assassinato do presidente. Do ponto de vista de la Rocha, isso não era verdade. Ele diferenciou entre ser julgado por crimes de guerra e ser assassinado, mas considerando o histórico dele e da banda de declarações ousadas e controversas, em oposição direta aos sistemas de poder do país, não é surpresa que essa nuance tenha sido ignorada. Se os conservadores esperavam que a indignação do Coachella de 2007 mantivesse o Rage Against the Machine fora das rádios, estavam completamente enganados. De fato, embora essa performance fosse destinada a ser única, a banda foi na direção oposta. Em 2008, eles realizaram grandes shows que coincidiram com as convenções nacionais republicana e democrata. O gigantesco show do Rage em Minneapolis, durante a RNC, Convenção Nacional Republicana, foi cercado por policiais em equipamentos de combate. A banda subiu ao palco com macacões laranja, semelhantes aos de Guantánamo, e capuzes pretos. As versões variam, mas entre 70 e 100 pessoas foram presas após a apresentação, quando confrontos estouraram entre a polícia e o público. O grupo tinha grandes planos de reunião para 2020, que foram, como muitas coisas, adiados pela pandemia de Covid-19. A banda finalmente havia iniciado sua turnê mundial de retorno em julho de 2022. Mas após décadas de revolta, resistência e música que incendiou gerações, o Rage Against the Machine não voltará mais aos palcos. A notícia, trazida pelo baterista Brad Wilk no início de 2024, foi um golpe para os fãs que aguardavam ansiosamente o retorno após os cancelamentos de shows em 2023. O vocalista Zack de la Rocha enfrentou uma lesão grave e, apesar de especulações, o guitarrista Tom Morello deixou claro: "Se nunca mais houver outro show nosso, essa última turnê cumpriu sua missão." O Rage Against the Machine deixa um legado eterno na história da música, com performances que ecoam como eventos históricos. Eles não precisaram de centenas de shows para marcar seu lugar na cultura. Com apenas 19 apresentações em 12 anos, a banda provou que o impacto de suas ideias e seu som vai muito além dos palcos. E agora, diante do silêncio definitivo, uma pergunta permanece: o que resta quando a máquina para?